E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Paulo Borges, Tech Todo Dia. Aqui nesse canal você encontra conteúdos variados e valiosos sobre ferramentas, tecnologia, programação e empreendedorismo, para você crescer profissionalmente e até mesmo crescer o seu negócio. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E se você tem qualquer tipo de interesse em programação, em se tornar programador, já confere na descrição se tem turma aberta do Profissão Programador. Esse curso que já formou diversos programadores do Total Zero até o seu primeiro emprego na área de programação. Esse curso já conta com mais de 15 mil alunos atualmente e levou muita gente do zero ao primeiro emprego. Então, se tem algum tipo de interesse, já confere na descrição. Mas bora deixar de enrolação e bora pro conteúdo. Então bora lá para mais uma aula. Pessoal, nessa aula a gente vai realmente escrever, tá? Código JavaScript, já vamos dar os primeiros passos e vamos entender um pouco mais sobre variáveis. Variáveis é um conceito, certo? É algo compartilhado por todas as linguagens de programação. Todas as linguagens de programação vão ter variáveis e aqui você vai aprender a criar variáveis JavaScript. Pode mudar, tá, a escrita, dependendo de qual linguagem de programação você esteja escrevendo, mas o conceito é o mesmo. As variáveis servem basicamente para armazenar dados em memória, para você salvar um determinado dado ali dentro do seu algoritmo, tá bom? Então, antes da gente colocar a mão na massa, a gente vai precisar fazer algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é dar uma organizada aqui, né? Porque na aula passada a gente falou sobre bastante coisa aí e acabou mexendo bastante aqui nos nossos arquivos. Então, eu vou deletar os arquivos que a gente não precisa, tá? Vou deletar esse arquivo Python aqui, vou deletar esse arquivo PDF, vou deletar essa outra pasta aqui, né, que tinha um outro arquivo JavaScript aqui dentro, vou deletar, tá? Vou alterar o nome desse arquivo txt, né, que a gente tá anotações. A gente não coloca C cedilha, tá, nem acento aqui quando a gente tá colocando nomes de arquivos, tá? Então isso aqui ficou anotacóis, né, mas são anotações, ok? Anotações.txt, e esse arquivo aqui JS eu vou colocar como script, que é normalmente assim que a gente nomeia os arquivos de JavaScript, tá? Lógico que quando a gente for fazer outras coisas um pouco mais avançadas, né, a gente vai dar nomenclaturas diferentes para os nossos arquivos JavaScript, tá? Mas por hora a gente pode chamar de script.js, ok? Vou dar um Enter, então a gente vai ter esses dois arquivos aqui. Esse aqui a gente vai continuar utilizando para anotações. Eu vou colocar aqui embaixo, certo? Variáveis, certo? E aqui eu vou colocar, quando a gente estudar um determinado tema, eu vou marcar com um X aqui, ok? Para a gente saber exatamente o que a gente está estudando. Então, vou salvar, tá? Então, nessa aula aqui, a gente vai estudar variáveis. Já vou colocar o X aqui. Então, a gente vai conseguir identificar exatamente tudo que a gente estudou, tá? E no final aqui desse mini curso, eu posso liberar esse arquivo TXT aqui para vocês também. Aí vocês vão ter tudo ali que a gente estudou anotadinho, tá? Então hoje a gente vai estudar variáveis, tá? Eu não vou fazer anotações de variáveis aqui dentro, eu vou só explicar, mas você faz suas próprias anotações, isso aqui é só pra gente se basear e saber exatamente o que a gente já estudou. Então tá, hoje a gente vai estudar variáveis. Paulo, hoje a gente vai botar a mão na massa em JavaScript? Vamos sim, hoje a gente já vai escrever código JavaScript aqui dentro do script. Lógico que a gente vai dar só um passinho hoje, pessoal. Não adianta eu chegar aqui e explicar um monte de coisa. Hoje a gente vai realmente só ver variáveis, ver apenas a atribuição de valores às variáveis, os tipos de variáveis de JavaScript, tá? Mas já dá para entender legal. Aí tem uma coisa que a gente vai fazer que talvez você não tenha conhecimento. A gente vai precisar criar um arquivo .html, tá? Eu vou dar o nome de index.html. Não sei se você já chegou a estudar HTML, mas HTML é basicamente o que faz a estrutura web, a estrutura de um site, ok? Então, sempre que você vai construir um site, você utiliza HTML como a parte estrutural, ou seja, para inserir textos, inserir imagens, dentre outras coisas. Todos os sites da internet são construídos com HTML e utilizam de HTML, tá? Então, o HTML vem para a parte estrutural, né? Imagens, textos. Aí também tem o CSS, que é uma outra extensão de arquivo, que é a parte de estilo, cores, né? Tipo de fonte e tal. E a gente tem o JavaScript, que compõe aí esses outros dois, trazendo a parte lógica de um site, tá? Então, eu criei um arquivo HTML, não porque a gente vai aprender HTML aqui, mas para a gente conseguir visualizar o código JavaScript que a gente está escrevendo, tá? A gente conseguir visualizar exatamente o que a gente está fazendo com mais facilidade, ok? Então, basicamente, você vai criar um arquivo chamado index.html
Se você não sabe nada de HTML, tem um curso completo na Triunfo de HTML do zero, certo? Na Escola Triunfo. Mas aqui não vai ser obrigatório você aprender HTML, tá? Só estou te informando. Então, basicamente, ó, deixa eu apagar aqui e fazer de novo. Você vai escrever um ponto de exclamação, tá? Só escrever, ele vai te dar aqui e você vai dar um Enter. Ele vai te dar essa opção, vai dar um Enter. E ele vai escrever uma estrutura inicial de HTML para você, ok? Então a gente vai vir aqui, ó, você vê, ó, que se você não sabe HTML, você não entende nada disso aqui. Mas não tem problema. O que você precisa entender é que a gente vai conectar esse arquivo HTML ao nosso arquivo JavaScript, tá? Para o código que a gente escrever em JavaScript aqui dentro interferir aqui dentro do meu HTML, tá? Então eu vou vir aqui na linha 6, ó, title, tá vendo, ó? Title, certo? Vou clicar aqui no final da linha e vou dar um Enter. Dei um Enter, certo? E agora eu vou colocar um menor que, script, certo? Maior que. Veja que quando eu coloquei o maior que, ele já completou aí a escrita do meu arquivo, ok? Vou vir aqui, ó, entre o T e o maior que, ó, vou dar um espaço e vou escrever src, tá? Que quer dizer source, então ele vai procurar. E vou dizer o que ele vai procurar. Ele vai procurar o meu arquivo script.js, então eu vou dar um ponto barra e ele já vai me dizer os arquivos aqui que eu posso escolher. Script.js, eu vou clicar, pronto. E vou dar um Ctrl S para salvar esse arquivo HTML. Então eu salvei, certo? Esse arquivo HTML e ele já está conectado com o nosso arquivo de script. Então eu vou salvar aqui mais uma vez e vou fechar, porque a gente não vai mais precisar mexer nele. A gente vai mexer aqui só no nosso arquivo de script. Então vamos lá. Variáveis, certo? Já até marquei aqui com X. O que a gente precisa saber de variáveis no JavaScript? No JavaScript, pessoal, basicamente a gente tem 3 tipos de variáveis. A var, a let, certo? E a const. Var e let são muito semelhantes, ok? São muito parecidas. A questão da diferença entre elas é principalmente uma questão de escopo, tá? Anote isso, var e let, a diferença das duas é uma questão de escopo. Mesmo que você ainda não entenda, mas mais para frente a gente vai entender quando estiver estudando mais JavaScript, tá? Mas a diferença entre var e let é uma questão de escopo. Var e let, elas podem ser reatribuídas, né? A gente pode colocar valores novos para elas depois de definir o valor inicial. Const, a gente não pode fazer isso. Não se preocupe que a gente vai fazer aqui na prática e você vai conseguir entender melhor. Mas o que você precisa entender é que var e let, certo? São semelhantes, a gente consegue fazer uma retribuição de valores para elas depois que o valor inicial foi definido, e const a gente não consegue, é uma constante, tá? O nome já fala, const é uma constante, não muda o valor, ok? Então, como var e let só muda uma questão de escopo e a gente ainda não sabe exatamente o que é escopo, a gente não vai aprender var por hora, tá? Até porque var hoje em dia não é muito adotado, não é muito utilizado, tá? A gente utiliza mais let e const, mas depois a gente vai entender melhor como funciona uma var, né? A variável var. Então, a gente já entendeu aqui, né? Vou fazer uma pequena anotação aqui, né? Var e let são semelhantes, certo? As duas podem ter os valores reatribuídos depois de atribuir o valor inicial, ok? A diferença das duas é uma questão de escopo, ok? Const não pode ser reatribuído o valor. Pronto, basicamente isso, tá? Eu anotei aqui para ficar mais claro para você fazer suas anotações também. Então a gente volta aqui, tá? Tá, Paulo, beleza. Você já me explicou aí basicamente o que é uma variável, né? Ela serve para armazenar um valor, mas como é que eu faço para armazenar esse valor? É só chegar e botar aqui let, const? Não, a gente vai colocar let, por exemplo, né? A gente quer criar uma variável aqui do tipo let, né? Que a gente pode reatribuir
o valor depois. Então a gente vai colocar let, vai colocar o nome da variável que a gente quer, por exemplo, eu quero a variável qualquer coisa, certo? Quero a variável qualquer coisa. Vou colocar um símbolo de igual, que é justamente para atribuir um valor para essa variável, tá? E aqui eu posso colocar aspas e escrever, por exemplo, uma frase, né? Essa frase é um teste, certo? Então aqui, e ao final vou colocar um ponto em vírgula para indicar que eu acabei essa linha de código, ok? Então, aqui eu já tenho uma variável criada e a ela foi atribuído um valor, tá? Existe uma funçãozinha dentro do JavaScript, função é uma funcionalidade, né, chamada alert, ok? A gente vem aqui, alert, e coloca aqui os parênteses, ok? E dentro dos parênteses eu posso colocar uma mensagem, por exemplo, essa é uma mensagem, ok? Vou colocar o ponto e vírgula aqui e vou salvar. E como que a gente faz para visualizar esse alerta, tá? Lembra que a gente linkou, né? A gente conectou o nosso arquivo JavaScript com o nosso arquivo HTML? Então basta a gente minimizar aqui, tá? A gente vai lá na nossa pasta, vai abrir a nossa pasta. Veja que tem aqui um símbolo do navegador, né? Esse é justamente o nosso arquivo HTML. Basta dar um duplo clique nele, tá? Que ele vai abrir. Ó, o nosso alerta não apareceu na tela. Vamos ver o que a gente está fazendo de errado? Então a gente vai voltar aqui. E veja, o que a gente está fazendo errado é justamente isso aqui, ó. Veja que está tendo até um erro, né? A gente criou a constante, mas a gente não colocou o nome nela e não atribuiu o valor também, né? Consequentemente. Então, eu vou apagar essa const por hora, só para a gente conseguir visualizar o alerta, né? Vou salvar, vou voltar aqui, ó, lá no nosso navegador, certo? E vou atualizar a página. Atualizei. Viu que apareceu um alerta? Com certeza você já viu um alerta desse aí navegando pela web. É dessa maneira que esses alertas são criados, tá? Com o JavaScript. Beleza? Então a gente criou aqui um alerta, mas basicamente eu criei esse alerta para te mostrar que as variáveis vão servir para armazenar esses valores, tá? Então eu venho aqui, ó, vou dar um Ctrl C nessa variável e vou jogar essa variável aqui dentro. E vou dar um Ctrl S aqui para salvar novamente. Então, se eu venho novamente aqui no meu navegador, certo? E atualizo, agora ele vai mostrar, ó, o valor que está dentro da minha variável, certo? Aqui, ó, mostrou exatamente isso aqui. Eu colocar a variável aqui dentro era a mesma coisa de eu pegar, copiar a frase e colocar aqui dentro. É para isso que uma variável serve. Ah, Paulo, por que eu simplesmente não chego aqui, pego a variável, pego o valor da variável e coloco? Por que eu crio uma variável? Porque muitas vezes, dentro ali de uma linguagem de programação, você vai utilizar um mesmo valor para várias coisas diferentes. Aí imagina você toda a vida ter que colocar isso daqui, escrever novamente, fazer uma mesma coisa, né? Então a gente vai criar a variável e a gente pode utilizar essa variável quantas vezes quiser. Ei, eu só queria te lembrar que eu deixo o ouro na descrição dos vídeos, algum bônus, os meus treinamentos. Aproveita e já dá uma olhada também se tem turma aberta do Profissão Programador. Esse curso que leva pessoas do total zero até o primeiro emprego na área de programação e já tem uma taxa de sucesso altíssima, levando pessoas do zero ao primeiro emprego, independente da idade, independente se essas pessoas nunca pisarem em uma faculdade, independente de onde elas moram. Já confere na descrição. Outro exemplo, existe uma outra funcionalidade dentro do JavaScript chamada console.log, certo? A gente também abre parênteses, que é a execução da função, ok? E a gente pode colocar a variável aqui dentro também, tá entendendo? Por que a gente cria variáveis justamente para a gente armazenar valores e utilizar quando a gente precisar e quantas vezes a gente precisar. E para a gente visualizar isso, tá? A gente vai clicar aqui com o botão direito, vai vir em inspecionar, tá? E vai aqui, ó, na aba console, ok? E se eu atualizar a página, ó, ele vai primeiro me mostrar o alert, tá? Depois vai me mostrar aqui no console exatamente essa mesma frase, ok? Legal, Paulo, legal. E constante é a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa, tá? Vou vir aqui em const, né? Vou escrever um qualquer coisa 2, ok? Vou colocar um igual e vou colocar outra coisa, certo? E vou salvar. Vou pegar essa constante aqui e vou colocar dentro do console, tá? Vou salvar, vou vir aqui no meu document, né? Vou atualizar. Certo? Primeiro ele me mostrou um alert com o valor aqui da let, né? Qualquer coisa. Primeiro ele me mostrou esse valor aqui. E agora, depois que eu clicar em OK, ele vai me mostrar aqui no console outra coisa. Que foi justamente aqui a constante que a gente colocou aqui abaixo. Beleza? Então é basicamente isso.
Ah, Paulo, então eu posso escrever qualquer coisa aqui nas minhas variáveis? Não pode. Existem algumas regras. Por exemplo, uma variável, né, o nome de uma variável nunca pode começar por número, certo? Ó, veja que já quebrou, isso aqui não vai funcionar, nunca pode começar por número, nem por caracteres especiais, como um ponto de exclamação ou um arroba, por exemplo. Existem dois caracteres especiais que podem sim compor o começo de uma variável, certo? Que é o underline. O underline a gente pode começar uma variável com underline ou o símbolo de cifrão, certo? A gente também pode começar uma variável desse jeito. Ah, Paulo, então a variável não pode ter número nem símbolo especial? Pode, tá? A gente não pode ter no começo. O começo de uma variável tem que ser uma letra, um underline ou um cifrão. Mas eu posso chegar aqui no meio e colocar um 2, por exemplo. Vai funcionar. Ou aqui no final colocar um 2, entendeu? Vai funcionar. Só que ele ficou igual ao de baixo, tá? Tanto é que aqui eu coloquei o 2, né? Certo? Então, existe essa regrinha também. Comumente também as variáveis são escritas em um padrão de camel case, tá? Camel case. Vou até anotar aqui. Camel case, certo? Ah, Paulo, o que é esse camel case? É basicamente um padrão para facilitar a leitura. No padrão camel case, a primeira letra da palavra é minúscula, certo? E as primeiras letras das próximas palavras vão ser maiúscula, tá? Então aqui, qualquer, aí depois nós temos coisa. Então o C vai ser maiúsculo, tá? Qualquer coisa vista, né? Sei lá, qualquer coisa vista. Então o V de vista também vai ser maiúsculo, tá? Então normalmente a gente vai escrever nesse padrão aqui, ó. Vem aqui, eu vou colocar o C maiúsculo também, tá? E aqui eu vou precisar copiar e colar aqui de novo, porque as variáveis são uma coisinha chamada também de case sensitive, tá? Veja que eu estou só falando várias coisas e é importante que você anote. As variáveis são case sensitive. Paulo, que nome complicado. O que é um case sensitive? É basicamente ela diferencia a letra minúscula de maiúscula, tá? Então, se eu colocar a letra maiúscula aqui e aqui for minúsculo, ela não vai entender, tá? Tem que ser exatamente igual às letras maiúsculas e minúsculas. Isso é case sensitive, né? Tanto é que se eu salvar aqui, ó, no meu alert, ele não vai me mostrar nada, ele só vai dar um erro aqui, ó, e não vai funcionar, tá? Então, a letra aqui, ó, precisa ser maiúsculo, porque eu alterei o nome aqui da variável, então quando eu vou chamar ela, a letra também precisa ser maiúsculo, tá? Se eu salvar aqui e atualizar de novo, veja, ó, agora ele me mostrou corretamente e depois me mostrou corretamente aqui também, tá? Então a gente já está aprendendo bastante coisa sobre variáveis, já criamos aqui o nosso arquivo HTML, já aprendemos como declarar as nossas variáveis, atribuir valor. Ah, Paulo, só posso atribuir valor de texto? Não, você pode atribuir número, pode atribuir várias coisas que a gente vai aprender um pouco mais para frente. Mas o objetivo dessa aula é você entender só como se escreve uma variável, né? Como construir e quais os tipos, né? Se eu quisesse escrever um var aqui também para exemplificar, era a mesma coisa, tá, pessoal? Qualquer, né? Vamos escrever aqui. E esse nome pode ser realmente qualquer coisa. Eu boto qualquer coisa para você entender, né? Posso atribuir aqui um valor, um número, por exemplo. Qualquer é igual a 2, tá? Não tem problema, ok? Aí a gente vai ver um último ponto aqui antes de encerrar essa aula. A gente já aprendeu aqui como criar as nossas variáveis, conseguimos visualizar as nossas variáveis, aprendemos aqui um padrão muito legal, que é o camel case, que é um padrão para ajudar a gente a ler. Aprendemos o que pode e o que não pode compor o nome de uma variável. Por exemplo, uma variável não pode começar com número, né? Porque vai dar erro. Uma variável não pode começar com caracteres especiais, fora o underline e fora o cifrão, ok? E uma variável também, ela é case sensitive, né? Que ela leva em consideração se a letra é maiúscula ou minúscula. E a última coisa que a gente deve aprender aqui nessa aula, antes de encerrar essa aula, é a questão de redeclarar o valor da variável. Lembra que a gente falou, reatribuir, na verdade, a questão de a gente reatribuir o valor da variável. Lembra que a gente falou que a diferença do let, certo, para o const é porque no let a gente pode reatribuir o valor dessa variável? É justamente isso, pessoal. Se eu venho aqui, tá? Eu criei o valor dessa variável, mas eu posso reatribuir ele no meio do código, tá? Então eu vou aqui copiar, tá, o nome dessa variável e vou colocar aqui embaixo. E vou dizer que agora ela é igual a Paulo, tá? Ela é igual a Paulo.
e salvar. Se eu vier aqui, ó, e atualizar, agora ele vai me dar um alert igual a Paulo, ok? Nossa, que interessante. Então eu criei o valor da variável, né, anteriormente e depois reatribuí outro valor para ela, né? E por que que eu vou usar isso no meu dia a dia, tá? Por hora você pode até não entender o porquê, mas o que você precisa entender é que o JavaScript, quando ele vai executar um código, ele vai lendo linha por linha. Então ele leu essa linha aqui, depois leu a linha 2, viu que não tinha nada e foi para a linha 3. Quando ele viu na linha 3 que ele precisava reatribuir o valor, ele trocou o valor aqui da variável e passou para a próxima linha. Veio aqui, criou a constante, né? E veio aqui e deu o alert, certo? Nessa variável aqui. Só que antes dele dar o alert nessa variável aqui, a gente trocou o nome dela. Mas se eu vier, der um Ctrl X aqui no alert e colocar ele aqui no meio, antes de trocar o nome, aí ele vai me mostrar realmente a outra frase, tá? Porque ele não trocou ainda o nome. Então ele veio, leu isso daqui, né? Atribuiu o valor dessa variável aqui, depois recebeu o alert com esse valor aqui. E só depois ele trocou o nome. Então o JavaScript ele vai lendo linha por linha. Então vamos supor, né? Vou dar um Ctrl Z. Vamos supor que eu criei essa variável aqui e depois eu escrevi um outro código aqui no meio, tá? Escrevi qualquer coisa aqui. E que esse código aqui que eu escrevi, dependendo do que tenha sido escrito, ele precisa que o valor da variável seja alterado, entendeu? Isso é uma possibilidade e que você só vai entender melhor quando a gente fizer na prática. Mas o que você precisa entender é que quando for let, a gente pode alterar o valor da variável, basta chamar o nome da variável, certo? E depois colocar o novo valor que a gente quer, tá? E que o JavaScript ele vai lendo linha por linha. Então ele leu essa linha aqui, depois ele alterou o valor e só depois ele chamou o alert, por isso que ele exibiu o novo valor. E com relação à constante, como eu falei, ela é uma constante, a gente não pode vir aqui e atribuir um novo valor para ela, por exemplo, Victor, né? Paulo Victor. Isso aqui não vai funcionar, tá, pessoal? Ela é uma constante e isso aqui não vai alterar o valor. Se eu venho aqui, ó, vou atualizar novamente, né? Ó, ele vai dar um erro. Tá dizendo que eu quero trocar o valor da constante e isso não pode, tá? Então ele vai dar um erro e simplesmente não vai funcionar, beleza? Então, para essa aula aqui já aprendemos bastante coisa e te vejo na próxima aula. Muito obrigado por acompanhar mais um conteúdo aqui no canal. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho e dar uma força muito grande a continuar com esse trabalho. E também dá uma olhada por dentro do canal. Se você se interessou por esse vídeo, com certeza vão ter outros conteúdos que vai te interessar muito. Outra coisa, lembra que eu sempre coloco ouro na descrição dos vídeos. Algum bônus especial, alguma vaga de treinamento e também quando tem turma aberta do Profissão Programador, eu coloco aqui na descrição dos vídeos. Esse curso que já levou muita gente do Total Zero ao primeiro emprego na área de programação, tem uma das maiores taxas de sucesso no mercado, levando pessoas comuns a vagas de programadores. Dá uma olhada na descrição e muito obrigado por acompanhar mais um conteúdo.